A aula de hoje é objeto do pagamento. O objeto do pagamento é capitulado no Código Civil, nos seus artigos 313 ao 318. Tá? E é muito simples saber qual é o objeto do pagamento, porque o objeto do pagamento é a prestação. Lembra que nós já estudamos o que é a prestação? Justamente a prestação é o objeto da obrigação em si, tá? E o devedor se desonera da obrigação, tá? Cumprindo com a prestação. A prestação ela tem um conteúdo imediato e um imediato. O conteúdo imediato é sempre um fazer, um não fazer ou um dar. E o imediato é o que fazer, o que não fazer e o que dar. Então, o objeto do pagamento é a prestação. O que o Código Civil toma cuidado aqui, então, é para que o pagamento ocorra de acordo com o que foi pactuado pelas partes, para que a prestação seja cumprida na sua integralidade, nem a mais, nem a menos, nem a benefício do credor, nem a prejuízo do devedor. Então é nesse sentido que o Código Civil busca capitular do objeto do pagamento. Por isso que segue em seu artigo 313, dizendo: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Então o devedor não fica ao seu arbítrio de querer entregar algo diverso para o credor, mesmo que esse algo seja mais valioso, que tenha maior valor. Tem o credor direito de receber aquilo que contratou. E o devedor só irá se desonerar cumprindo com o que contratou. A prestação, o cumprimento da prestação deve ser integral. E o credor não é obrigado a qualquer encargo para receber. O que significa isso? Todas as despesas com o cumprimento do pagamento, com o cumprimento da prestação, as despesas com o pagamento correrão por conta do devedor. O credor há de receber a prestação sem com isso seja-lhe imposto nenhum ônus, nenhuma despesa. Então, tudo irá correr por conta do devedor. É o que diz ali, então, o artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por parte, se assim não se ajustou. O que significa dizer aqui é que o cumprimento da prestação deve ser integral. Mesmo que a obrigação seja divisível, e aí vocês lembram lá dos bens divisíveis, do artigo 87 e 88, e lembram também da obrigação divisível no artigo 257 e 258. Mesmo que a obrigação seja divisível, o credor não é obrigado a receber em parte se assim não foi pactuado. Não, o credor não é obrigado a receber em parte se assim não for pactuado. Mas veja, o artigo 314 também afirma que o devedor não pode ser obrigado a pagar em parte se assim também não for pactuado. Então o Código Civil ele coloca uma regra que vale tanto para credor quanto para devedor. Ou seja, nem o credor pode exigir prestação diversa da que foi acordada ou pagamento de forma diversa, nem o devedor pode impor um pagamento diferente daquele que foi combinado. É isso que diz o artigo 314. Bom, aí entra sempre uma questão que quando a gente fala em pagamento, sempre pensamos que o pagamento é pagar em dinheiro. Mas nós já vimos que pagamento, na verdade, é o cumprimento da prestação, que não necessariamente é entregar dinheiro. Se não é entregar dinheiro, pode-se entregar qualquer outra coisa, que não dinheiro, ou fazer alguma coisa ou deixar de fazê-la. Tudo isso, ao cumprir a prestação, é considerado pagamento.
É interessante agora aqui, tá, analisarmos a questão das dívidas em dinheiro, quando o pagamento é em dinheiro. Tá? Então o Código Civil ele destaca alguns artigos e quanto a isso também há algumas leis que dispõem essa questão do pagamento em dinheiro ou das obrigações em dinheiro. Que tipo de dinheiro? Nós sabemos que existem diversas moedas no mundo, mas como é que funciona no Brasil? Bom, vamos lá. O artigo 315 ele diz o seguinte: as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Então vamos para a regra geral aqui. O Código Civil ele adotou o chamado princípio do nominalismo, ou seja, o que representa o valor em dinheiro é o valor que está lá escrito, tá? Que está determinado, que está prescrito na obrigação. Então, R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 10, 1 milhão, 3 milhões, é aquilo ali que vai ser pago, aquele valor ali. Então, é isso que diz. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente. E olha que interessante, em moeda corrente. O Código Civil aqui foi esperto, eu diria, pensando no futuro, porque na época em que ele foi escrito, desde 1975 até o início do seu projeto, do seu anteprojeto, até 2002, a sua publicação, o Brasil passou pela mudança de diversas moedas. Então a gente teve cruzeiro, cruzeiro real, cruzado, cruzado novo, voltamos para o cruzeiro, e aí, enfim, o real. E nesse período todo, o projeto de lei foi sendo construído e construído. Imaginem só se ele tivesse colocado no artigo 315, pagas no vencimento em cruzados, ou em cruzados novos, ou em cruzeiro. Seria uma lei perdida no tempo. A gente saberia interpretar, mas perdida no seu tempo. Então, por isso, é em moeda corrente, já que a nossa moeda, dependendo, ela pode mudar. O real tem aí uma saúde, né, um bom tempo já, mas não quer dizer nada. Ele pode vir a sofrer alterações no futuro. Então, em moeda corrente. Qual que é a moeda corrente hoje? Reais. Reais. Agora, então no objeto da prestação, a dívida é o próprio dinheiro. Então, pegar, por exemplo, contrato de empréstimo de coisa fungível, que a gente conhece como mútuo no Código Civil. O mútuo é um empréstimo de dinheiro. Você empresta dinheiro, você pode emprestar outras coisas fungíveis, mas em especial você empresta dinheiro. Então, quando você vai devolver, você vai pagar o empréstimo, você paga o quê? Paga dinheiro, não paga outra coisa que não seja dinheiro. Então, esse é o contrato de empréstimo. Bom, agora, é sempre o valor nominal? Ou esse valor nominal lá do título ele pode ter uma variação? Nós pegamos R$ 10.000 emprestado no banco, quando a gente vai pagar é um valor maior, certo? A gente conhece isso como juros. Como é que o Código Civil trata essa questão? Então, o artigo 316, essa flutuação, ele coloca aqui: é lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. É o que nós chamamos de incutir na prestação a correção monetária. Juros compensatórios, são juros remuneratórios do dinheiro. Essas questões que fazem com que a prestação ela aumente. Então, é aquilo que quando você faz um financiamento, o agente financiador ele vai lhe cobrar uma taxa de juros, ou seja, a remuneração dele por lhe emprestar esse dinheiro. Ele não está lhe fazendo um favor, a não ser que seja alguém da família ou que gosta muito de você e não queira cobrar esses juros. Mas
Nesse sentido, ele vai cobrar uma remuneração. Essa remuneração é uma cláusula de escala móvel, ou seja, ela prevê o aumento progressivo das prestações. Esse aumento progressivo é permitido por lei. Tá? Existem, é claro, nas limitações de juros e tal, nós vamos estudar isso mais para o final do semestre, como que funciona essa... Há um limite de juros? Não há um limite de juros? Até onde pode ir? Quem pode cobrar mais? Quem não pode cobrar? Tá? Então, para que fique aqui mais ou menos assim, registrado, correção monetária todo mundo pode cobrar. O que é a correção monetária? Você corrige o valor do dinheiro pela perda da inflação. Perda do poder de compra pela inflação. Então, a inflação, o que é? É a perda do poder de compra do dinheiro. Então, isso quem é brasileiro sabe, né? A gente convive com uma inflação, agora muito menor do que já foi em tempos idos, mas há inflação. Tanto que o salário precisa ser corrigido, né? Aquilo que a gente negocia tem que ser corrigido, de ponto de se perder não ter como pagar. Então, se você empresta R$ 1.000 para a pessoa te pagar dali 6 meses, ao menos essa pessoa vai ter que lhe compor a correção monetária. Então você pega índices oficiais de correção monetária, INPC, IPCA, que são todos por índices do governo, do IBGE, ou pode pegar índices da Fundação Getúlio Vargas, o IGPM, e há uma diferença pequena entre eles, aplica essa correção, e aí na hora de pagar os R$ 1.000, você paga esses R$ 1.000 mais essa taxa de correção. O que significa que quem lhe emprestou vai receber em dinheiro o mesmo poder de compra 6 meses atrás. Não será prejudicado. Não é um ganho de capital, é só uma composição pela perda inflacionária. É uma correção monetária, o credor ele não está sendo recompensado com um ganho de capital. Está só deixando de perder dinheiro. Está, na verdade, recebendo o mesmo poder de compra. Não é o mesmo valor nominal do que ele emprestou, mas é o mesmo poder de compra. Tá? Hoje, graças à tecnologia, a gente tem sites na internet, tem pessoas que fazem isso de graça, sem nenhum problema. Tá? Bom, aí, continuando. Além da correção monetária, nós temos a possibilidade de juros remuneratórios. Juros remuneratórios. Ou seja, aquele que empresta um dinheiro, por exemplo, ele pode ser recompensado pelo empréstimo. Como recompensar? Ora, eu posso emprestar R$ 1.000, mas eu quero lucrar em cima disso. Então eu ganho dinheiro com isso. E estipulo uma taxa de juros ao mês, ao bimestre, ao ano, a ser paga e como ser paga. Então o Código Civil e outras leis colocam regras como isso deve ser feito. Essas regras não são muito complicadas e nós vamos estudá-las esse semestre ainda. Então, a questão do cumprido pagar aí, etc., nessa taxa de juros, há uma limitação de como fazer isso, aplicar isso ao período de capitalização disso também, mas tudo surge da premissa do artigo 316. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Então tem essa possibilidade. Tá? Bom, vamos lá. Agora, dinheiro, são reais mesmo? Vamos lá para o artigo 318. Vamos lá ver o artigo 318. O que diz ele? São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados casos previstos na legislação especial. No material que eu encaminhei para vocês, eu coloquei ali várias normas
dois decretos, um de 1933 ou de 1969, vigentes até hoje. A Lei 9.069 de 1995 e a Lei 10.192 de 2001. Tá? Vamos pegar... Então, o que ele está falando aqui, no artigo 318? São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira. Aí ele está falando, então, se eu fizer um contrato, cujo objeto do pagamento seja em dólar, em ien, em guarani, em peso, é nula essa convenção. Há que se fazer um pouco de esforço interpretativo aqui. É nulo o negócio jurídico ou é nulo a convenção de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira? E o negócio jurídico é válido. Só o pagamento em ouro ou moeda estrangeira que é nulo. Então, veja, quando o artigo 318 diz que é nulo, nós temos que lembrar lá que no artigo 166 do Código Civil, ele vai falar que quando o Código Civil diz que é nulo sem impor sanção, proíbe a prática sem impor sanção, ou diz taxativamente que é nulo, trata-se de nulidade absoluta. Se é nulidade absoluta, não interessa estar escrito em ouro ou moeda estrangeira, o pagamento será em real. Estender a nulidade para um negócio jurídico seria forçar um pouco a interpretação, que ele está se referindo especificamente à convenção de pagamento. Ele está falando, é nulo o negócio jurídico que convencionar em pagamento. Está falando assim, só a convenção de pagamento. Porque o negócio jurídico pode envolver um contrato de compra e venda, entregar uma casa e etc. Mas o pagamento é sempre em moeda corrente. Está lá no 316, moeda corrente. 318 vem reforçar. Reforça. Então, não pode ouro ou moeda estrangeira. O artigo 1º da Lei 10.192 diz lá: as estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias execuíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo seu valor nominal, ou seja, o valor que está no título. Parágrafo único. São vedadas sob pena de nulidade quaisquer estipulações de pagamento expressas em ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira. Ressalvado o disposto lá do artigo 2º e 3º do Decreto 857 de 1969. E o artigo 6º da Lei 8.880 de 94. Também são vedados, sob pena de nulidade, qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária expressas em ou vinculadas em unidade monetária de conta de qualquer natureza. E correção monetária ou reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação de custo de produção ou de insumos utilizados, ressalvado o exposto no artigo seguinte. Esses dois incisos seguintes ali, ele trata especificamente da correção monetária que não observar os índices oficiais, ou que utilizar os índices por setor. Então, porque essa variação de custo pode ser muito alta ou aquém. Então está falando que não pode. Então, o que pode ser ali? Não se aplicam as disposições... Lá no decreto 857/69, isso está no material que eu mandei para vocês, para ajudar, diz lá, não se aplicam as disposições do artigo anterior, ou seja, a proibição de negócio em moeda que não seja nacional, aos contratos e títulos referentes à importação e exportação de mercadorias. Isso aqui é importante, se eu estou comprando de fora e vendendo para fora, pode ser que o comprador ou o vendedor no comércio internacional queira estipular isso em uma outra moeda, pode não ser nem na dele. Eu estou vendendo para o Paraguai, eu estou comprando do Paraguai. Nesse negócio jurídico, pode ser de importação e exportação, que se escolha uma terceira moeda, que não seja nem real nem guarani, pode ser o dólar. Ou mesma coisa, eu vou vender para a Itália. Então se escolhe uma outra moeda. Geralmente se escolhe uma outra moeda que tenha uma estabilidade, que não fique tanto na flutuação das moedas quando os mercados são suscetíveis à variação. Por isso que no mercado internacional prefere-se o dólar nesse sentido. As outras moedas variam em relação a ele.
Não se aplica aos contratos de financiamento ou prestações de garantias relativas a operações de exportação de bens e serviços vendidos a crédito para o exterior. A mesma lógica. Né? Aos contratos de compra e venda de câmbio em geral. Tem contrato de compra e venda de câmbio de moeda estrangeira. Então aí é claro, necessariamente tem que ser em moeda estrangeira. Tá? E aí ele coloca outras situações ali, tá? Em que é possível. Então não quer dizer que não tem nenhum tipo de negócio jurídico possível. Tá? Porque o 318 lá, excetuados casos previstos na legislação especial. Então a legislação especial coloca algumas possibilidades ali daquilo que pode ser feito. Tá? Bom, aqui é interessante também, tá? E eu deixei por último, porque daí eu quero tratar isso no momento único com vossas senhorias, porque implica muito com o momento que nós estamos vivendo agora em uma situação de imprevisibilidade. É o caso do artigo 317. E aqui eu peço que vocês reflitam um pouco sobre a redação desse artigo, leiam ele com parcimônia, parte a parte, buscando identificar elementos para depois a gente poder conversar sobre ele. Porque necessariamente o artigo 317 e o artigo 478 do Código Civil serão utilizados com bastante veemência nesse período de situação de emergência que foi decretado pelo poder público e após esse período de situação de emergência, porque as relações jurídicas vão de continuar. Então eu vou ler esse artigo, mas eu não vou explicá-lo, porque em um momento futuro eu quero debater com vocês sobre ele. Mas eu quero ler para vocês já comecem a refletir e tenham essa leitura para a gente poder chegar lá. O artigo 317 do Código Civil diz o seguinte: quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Então, em uma situação de imprevisibilidade, é possível que o juiz, quando após o momento da contratação, dada essa situação de imprevisibilidade, que impacta na relação jurídica, no negócio jurídico, impondo uma desproporção entre as prestações, a pedido da parte, o juiz pode equilibrar novamente o contrato, corrigir a prestação. Então, é isso que está falando o artigo 317. E é aí que a gente vem lá, então, na pacta sunt servanda rebus sic stantibus. Os contratos devem ser cumpridos se as coisas assim permanecerem. E as coisas assim permaneceram? Houve ou não houve uma modificação em algumas relações jurídicas a ponto de trazer uma desproporção nas prestações? Como solucionar isso a fim de se preservar a relação jurídica, o negócio jurídico, e não levar a seu fim? A finalidade do artigo 317 não é terminar com o contrato, não é romper o contrato, é adequá-lo à realidade para manter o contrato. Vai ver que em direito contratual tem um princípio extremamente importante, que é o princípio da preservação dos contratos. E esse artigo 317 está em consonância com isso. Mas, outro momento a gente debate a fundo. Mas peço que leiam esse artigo com calma e façam uma pequena pesquisa. Continuem assistindo às aulas, lendo o material que eu estou encaminhando, leiam o Código Civil, façam a pesquisa na bibliografia básica. Então, teremos avaliação doravante, então, bastante cuidado com isso para não serem prejudicados na nota por não estarem estudando. Lembrem-se, vocês não estão de férias. Desejo a todos muita saúde. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber a notificação, e deixando o seu like, gostando ou não.
vocês contribuem com o professor. Sejam todos muito felizes.